para explicar esse tema também, tá? Mas eu vou procurar também de alguma forma dar alguma sustentação, alguma explicação para vocês. Até porque senão vocês vão ficar muito viajando, né? Já é difícil na aula, né? Presencial. Agora imagina né, como está acontecendo, né? Eu não estou criticando, tá? Eu vi na aula de matemática que vocês tiveram uma certa dificuldade para entender o tema, né? Sim. Mas não é aula não estou falando mal da aula de matemática, não é isso. Mas é essa questão, né, da distância, né? O professor joga um exercício, aí na matemática ou até na história, eu vou ler o exercício e vou responder. Aí o que acontece? Não tem aquela troca, né? Na sala de aula que o professor vai, tira dúvida, né? Mas assim, voltando ao que é do nosso interesse. Nos textos é importante, por exemplo, vou dar uma dica. Vai aparecer palavrinhas-chaves. As palavrinhas-chaves, elas estão em negrito, estão destacadas. Se atentem a observar o conceito ou a explicação sobre essas palavrinhas-chaves no texto. Eu mandei bem tosco o texto em PDF, não deixei colorido, deixei preto e branco para aparecer bem para vocês, tá? E só que assim, vou pegar lá da página inicial, por exemplo, eu vou ter a crise da Primeira República, não tem nenhuma palavra-chave, tem que ler, é importante que leia tudo porque dá um panorama, né? Na crise política, a crise política vai destacar a aliança liberal. Aí você vai perceber o que é a aliança liberal, né? Ela é formada por lideranças do Rio Grande do Sul e Minas Gerais e Paraíba. Para disputar as eleições de 1930, a Aliança Liberal lançou como candidatos o gaúcho Getúlio Vargas para a presidência da República e o paraibano João Pessoa. Ponto. Essa é a Aliança Liberal. Né? E o programa da Aliança Liberal incluía o voto secreto, leis trabalhistas e incentivo às indústrias. Opa, já sei então o que foi a chamada Aliança Liberal. Aí depois, o movimento de 30. Né? Na eleição de 1930, Getúlio Vargas saiu vitorioso. Júlio Prestes saiu vitorioso derrotando Getúlio Vargas. Mas os líderes da Aliança Liberal não aceitaram o resultado, alegando fraude nas eleições. O livro didático ele é bem fraco nesse tipo de explicação. Nesse sentido aqui, o movimento de 1930, no livro didático não diz, mas 1930 é um período também marcado por eleições mentirosas e fraudulentas. Mentirosas em que sentido? Hipótese, tá? Não aconteceu. Só uma hipótese. Na eleição de 30, Júlio Prestes, ele ganhou. Mas como ele ganhou? Né? Esse é o ponto de interrogação. Ou seja, poderia ter acontecido, o livro não deixa claro isso, poderia muito bem ter acontecido exatamente a fraude, até porque a gente sabe que é um período de governo onde existiam os coronéis, as urnas poderiam ser muito bem adulteradas,
certo? Urnas de eleição, elas poderiam sumir, certo? Então é uma série de fatores que leva a crer que é um período onde a fraude, onde os roubos, onde a mentira, não vou dizer usar o termo a mentira, porque se transforma numa fala abstrata, mas e sem consistência, mas poderia muito bem acontecer vários eventos onde a eleição ou as eleições se tornariam comprometidas. No caso, como eu falei, sumir urnas, sumir, sumir documentos, urnas adulteradas em prol de uma competição política. Com certeza, com certeza. As fraudes ocorriam nesse período, porque não havia fiscalização e os anteriores eram governos de coronéis, de militares, de generais, então podia muito bem acontecer isso, certo?